O MCA Notícias está de volta para falar das últimas ocorrências registradas na região, no estado e também no mundo. Toda a produção da empresa Adame Têxtil, localizada no quilômetro 20 da rodovia Antônio Raio, em Itajaí, foi consumida por um incêndio de grandes proporções que atingiu a empresa por volta da 1h da tarde desta quarta-feira. O maquinário e o setor administrativo também foram bastante atingidos. A empresa, fundada em 1976, trabalha com coleta e reciclagem de resíduos das indústrias têxteis, varreduras, estopas, retalhos, jeans, papelão e resíduos de plásticos. Quando as chamas começaram, cerca de 80 funcionários estavam trabalhando no local, mas todos conseguiram sair a tempo e ninguém se feriu. Ainda não se sabe a causa do incêndio, mas a suspeita inicial é de um curto-circuito. Apenas o laudo do Instituto Geral de Perícias, o IGP, vai confirmar a origem das chamas. O incêndio foi controlado durante a tarde, mas como o material atingido é altamente inflamável, os trabalhos de resfriamento e rescaldo continuaram até por volta da meia-noite. E a Divisão de Investigações Criminais de Balneário Camboriú prendeu ontem em Brusque um suspeito de pedofilia. O delegado responsável pelo caso, Osnei Oliveira, afirma que Marcos Alexandre de Lima, de 33 anos, esse que aparece aí na foto, teria feito ao menos 12 vítimas na região, todas com idades entre 12 e 16 anos. As investigações começaram há 3 semanas, a partir de um registro de ocorrência na Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso, e apontaram que os crimes eram cometidos pela internet. Após a primeira denúncia, as outras vítimas foram identificadas. Conforme a polícia, o suspeito criava perfis falsos de adolescentes no Facebook e dessa forma se aproximava das vítimas. Depois, as convencia a se exibir nuas na webcam e então salvava as imagens no computador. Em posse dessas imagens, ele chantageava as vítimas, dizia que se elas não se encontrassem com ele, divulgaria as fotos delas na internet. O número de encontros estabelecidos por ele era de 20, que só diminuía se a vítima indicasse outras adolescentes para ele. Assim, o Alexandre ia conseguindo uma rede cada vez maior de vítimas. Uma delas teve contato com ele em 2 oportunidades. Na segunda, ocorreu o estupro na Praia Brava, aqui em Itajaí, segundo informações repassadas pelo delegado. O homem, que segundo a polícia estava desempregado, foi preso em casa no bairro Rio Branco. No local foram apreendidos materiais de informática com vídeos e fotos usadas pelo suspeito na rede social. No depoimento, o suspeito teria confessado o estupro de 2 meninas e que trocava informações pornográficas pela internet. Ele foi preso preventivamente e em 10 dias o inquérito deve ser concluído. E uma ótica foi assaltada no centro de Navegantes hoje de manhã. Nas imagens do circuito interno de monitoramento é possível ver toda a ação dos bandidos, que agiram durante todo o tempo com bastante tranquilidade. São esses 2 aí, o de bermuda branca e o de preto, que vem entrando lá aos fundos. A ação foi registrada por volta das 8h30 da manhã de hoje. Armados, eles renderam 2 funcionárias da loja e pediram que elas entregassem diversas mercadorias, entre joias, óculos e relógios. O valor e a quantidade dos produtos roubados ainda não foram divulgados. Eles saíram rapidamente do estabelecimento e não feriram ninguém. Com base nessas imagens, a polícia está à procura dos criminosos, né? Então você acompanha aí os clientes que estavam ali, são colocados todos aí para o fundo da loja e realmente é uma situação aí que chama atenção, porque é uma ótica que fica bem no centro de Navegante, às 8h30 da manhã, a gente vê as funcionárias já, né, desesperadas com toda essa ação e como a gente já falou anteriormente, eles agem com bastante tranquilidade, de bermuda branca, andando de um lado para o outro com um revólver ali, as funcionárias sem saber muito o que fazer e a polícia agora está investigando, está à procura desses 2 criminosos que eu acho que vai ser fácil de identificar porque dá para ver bastante ali o rosto dos 2. E agora vamos de notícias internacionais aqui no MCA Notícias. E a justiça sul-coreana emitiu uma ordem de prisão contra o capitão e 2 integrantes da tripulação da balsa, que naufragou há 1 semana com centenas de estudantes a bordo. Um suboficial e não o capitão pilotava a embarcação no momento da tragédia, de acordo com a justiça. O condutor Lee Jong-seok e a maioria dos 28 tripulantes abandonaram a barca antes do naufrágio, quando centenas de passageiros estavam presos. O comportamento provocou muitas críticas das famílias das vítimas. 28 mortes foram confirmadas até o momento, segundo o balanço da Guarda Costeira.
Das 475 pessoas que estavam a bordo, incluindo mais de 300 estudantes do ensino secundário, 179 foram resgatadas e outras 268 continuam desaparecidas. Um dos sobreviventes, o vice-diretor da escola onde os alunos estudavam, ao sul de Seul, foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira em Jindo. Segundo a imprensa local, o homem se enforcou com um cinto em um galho de árvore. Uma carta foi encontrada na carteira do funcionário. As causas do acidente ainda são desconhecidas. Vários passageiros disseram ter ouvido um forte ruído quando a balsa parou de repente. Isso pode significar que o barco encalhou ou que se chocou contra algum objeto submerso. O capitão, que pediu desculpas pelo incidente na quinta-feira, garantiu que não bateu em nenhuma rocha. Alguns especialistas também sugerem que a carga do ferry, que transportava 150 veículos, tenha se deslocado e desequilibrado a balsa. É lamentável. E a quarta-feira foi marcada por homenagens às vítimas do naufrágio na Coreia do Sul. Pelo menos 150 corpos já foram resgatados uma semana depois da tragédia. Como preencher o vazio deixado pela saudade? Era o que se perguntavam pais, mães e amigos das vítimas nesse imenso painel feito para homenagear os mortos. A tragédia fez até mesmo a Coreia do Norte, país com quem os sul-coreanos mantêm relações tensas, a se manifestar. O Norte enviou uma mensagem de profundas condolências. O navio transportava 476 pessoas, a maioria jovens estudantes do ensino médio, quando afundou na quarta-feira da semana passada. A polícia prendeu no começo desta semana 4 tripulantes da embarcação. No sábado, o capitão e outros 2 membros da tripulação já haviam sido detidos. Eles são acusados de abandonar a barca com centenas de passageiros. A presidente da Coreia do Sul, Park Geun-hye, condenou as medidas adotadas pelo capitão Lee Jong-seok. Segundo a chefe de Estado, os atos do comandante e de certos membros da tripulação são totalmente incompreensíveis, inaceitáveis e equivalem a um assassinato. Equipes trabalham no local do naufrágio em busca de mais vítimas. E você vai ver a seguir, diretores de 42 escolas estaduais receberam cartões que vão ser destinados para as despesas diárias das unidades. A reportagem é logo depois do nosso intervalo.